Olha, que abertura sensacional do Boletim AV desse domingo. De manhã cedo, já vendo essas imagens lindas, dessa linda torcida do Vasco em comemoração, com esse grupo tão comprometido e principalmente com um grupo afim de dar a esse torcedor essa alegria. Jogadores, especialmente o goleiro Thiago Rodrigues, que vem fazendo uma ótima temporada, celebrando. É isso, celebrar é importante. Falta ainda muita coisa, mas o caminho que está sendo trilhado é um caminho que nos dá muita esperança de um Vasco na Série A no ano que vem. Foi uma vitória importante, mas antes da vitória importante eu quero falar sobre a 1xBet. A 1xBet, que é parceira do canal Atenção Vascaínos, de toda a plataforma, e você pode ganhar dinheiro legal. Eles pagam rápido, pagam bem. A 1xBet é parceira aqui do canal. Você tem a palavra Vascaínos. Primeiro comentário aqui tem um link, você vai e faz o seu cadastro, vai fazer uma aposta, colocou lá Vascaínos, palavra-chave. Você tem dobrada, é a aposta dobrada da 1xBet. Colocou 100, vai para 200. Colocou 150, vai para 300 e você vai ganhar uma grana legal. 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos. Como eu disse, foi uma vitória muito importante. 1-0, gol de Raniel. Você está vendo aí a sequência de fotos do craque Daniel Ramalho, craque da fotografia do Vasco da Gama. Raniel sendo apoiado pelo jovem Andrei Santos. Olha só como é que é esse menino. E depois, batendo o pênalti, o Vasco vencendo e ele fazendo seu 11º gol na temporada. Ele é o artilheiro do Vasco em 2022 com 11 gols. Um tabu quebrado, porque a última vitória do Vasco em Heriberto Rilse, lá em Criciúma, foi em 2006. Muito tempo. Jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Vitória do Vasco de virada, gols de Ramon Menezes e Hernani. Uma festa danada no vestiário. Você está vendo uma foto aí postada no Instagram pessoal do atacante Lucas Figueiredo. Jogadores todos reunidos, fizeram festa, cantaram, pularam, cantaram as músicas da torcida. Muito reggaeton, muito funk, muito samba, muito pagode, jogadores celebrando, porque realmente o momento é legal. E por que é legal? Por causa dessa tabela. O Vasco está em segundo lugar, os resultados da rodada foram muito bons para o Vasco. O Bahia é terceiro colocado, é o primeiro atrás do Vasco. O Cruzeiro continua líder, mas o Bahia empatou com o Vila Nova em 1-1 e o Bahia está em terceiro lugar a 4 pontos do Vasco da Gama. O Grêmio, que venceu nessa rodada, mas o Grêmio continua numa distância de 5 pontos para o Vasco, é o quarto colocado. Mas o mais importante é o quinto colocado, o primeiro fora da zona, porque estando em primeiro ou quarto é a mesma coisa. E esse quinto colocado é o Sport Clube do Recife, que venceu ontem num jogo que Lisca, ex-treinador do Vasco, comandou pela primeira vez na Ilha do Retiro. Mas mesmo assim, a vitória não adiantou, porque o Sport continua 9 pontos do Vasco da Gama. O técnico Maurício Souza falou depois do jogo e avalia a importância da vitória, principalmente pelo fato de ter se distanciado do quinto lugar. Uma vitória importantíssima, né? Eu comentei com eles que era a nossa chance de abrirmos do quinto, né? É um adversário que vem subindo de produção, né? Que vinha, na verdade, estava em quinto lugar, vinha de bons resultados. Todo mundo sabe da dificuldade que é jogar aqui em Criciúma, da pressão que eles exercem, a torcida muito atuante, né? E sem dúvida nenhuma foi uma vitória de um time que tem muita ambição, né? Que quer muito, né? Conquistar algo maiores. Maurício admite, o jogo no final foi duro, foi nervoso. O juiz apitou, Leandro Pedro Voaden deu encerramento ao jogo. Ele sentiu alívio. Significou um alívio, né? No segundo tempo, realmente, eles vieram com uma imposição de jogo muito grande, né? Jogando a bola na nossa área o tempo todo. A gente optou por descer o bloco, porque já no primeiro tempo, uma coisa que nos trouxe alguns danos durante o primeiro tempo foi uma bola ligada direta, e eles se posicionavam muito bem para ganhar a segunda bola. A gente discutiu isso no vestiário. A nossa intenção no primeiro momento era de voltar tentando pressionar para que essa bola não acontecesse, ou se acontecesse, saísse de um pouco mais distante. E aí a gente tinha um plano B, que se a gente não conseguisse encaixar isso muito alto, que a gente viesse para um 4-1-4-1 com o Yuri mais vigiando um pouco mais essa bola. Então, assim, sem dúvida nenhuma, o apito final traz aquilo que a gente combinou,
que era vitória, 3 pontos, distanciar do quinto, aproximar do primeiro, distanciar, né, do segundo, porque a gente acabou abrindo também do Bahia, né? E você estava ali perto e você viu que a angústia ela ia aumentando, né? Mas enfim, agora mais calmo, mais aliviado, vitória importante para dar moral, para mostrar do que o Vasco é capaz, mas falei para eles que isso tem que se tornar um hábito nosso, tem que ser normal, independentemente do adversário que a gente vai pegar, o Vasco vai sempre entrar como favorito, então a gente vai comemorar muito hoje porque a gente merece, eles merecem, mas a partir de segunda-feira a gente já está pensando no próximo adversário. Mas Maurício fez uma reclamação, achou que o time baixou muito as linhas, trazendo muito o Criciúma para dentro da área cruzmaltina. Não, eu acho que a gente baixou demais o bloco, né? Mas entre você baixar demais o bloco e você ficar no meio do caminho, é melhor você baixar demais. O que não podia acontecer é eles terem um jogo entre linhas numa zona perigosa, né, onde eles pudessem trocar o cruzamento por uma bola, né, colocada atrás da minha defesa, e isso quase não acontecia a não ser pelo corredor lateral, né? E quando isso acontecia pelo corredor lateral, a gente conseguia encher a área onde a bola ia cair. Então, assim, é claro que não é ideia nossa, de maneira nenhuma, baixar o bloco como nós baixamos, porém nós não podemos tirar o mérito do Criciúma em jogar um jogo qualificado, né, e que quando entendeu que precisava fazer um jogo mais direto, fez. Primeiro tempo a gente marcou no bloco mais em cima, acho que teve melhores chances do jogo, teve o controle das ações com a posse, né, e o segundo tempo eu acho que a gente jogou o jogo pelo jogo, o jogo que o jogo pedia. O importante nesse momento é a gente, depois que rever, corrigir o que está errado, mas sem dúvida nenhuma não foi da forma. O importante é como a gente sai do campo com os 3 pontos. Um time que continua não sendo o melhor ataque, não tem o melhor ataque, longe disso. É o 8º melhor ataque com 17 gols. Mas, em compensação, a defesa é extraordinária. É a 2ª melhor defesa da competição com 7 gols. E alguns jogadores são responsáveis por isso, especificamente esses 2 aí, que são praticamente irmãos siameses, Quinteiro e Anderson Conceição. Um time que em 17 jogos, em 12, não tomou gol. Realmente uma performance espetacular. O técnico Maurício Souza falou sobre a atuação dos 2 zagueiros, mas destacou também o restante do sistema defensivo, começando pelo goleiro Thiago Rodrigues. Quando passou por eles, a única, eu acho, que passou por eles, né? O Thiago estava lá. O Thiago é um goleiro, né, que ele, durante a competição, ele vem se mostrando durante os jogos, um goleiro que sempre que precisa dele, ele está ali, né? Foi uma defesa espetacular, né? O comprometimento do Anderson e do Quinteiro, eu não digo só do Anderson e do Quinteiro, mas principalmente nas bolas aéreas, eles ganharam praticamente todas, tocaram em todas as bolas. O comprometimento da equipe em achatar a entrada da área para eles não ganharem segunda, a gente não teve muito chute de média, a gente conseguiu bloquear boa parte dos chutes de média. A equipe sentiu que tinha que ser dessa forma, né? E foi dessa forma, ganhando a primeira, brigando pela segunda. Tivemos algumas chances de sair no contra-ataque, né? Na transição a gente poderia ter matado o jogo, a gente não conseguiu. Porém o que valeu foi a entrega, né? Foi isso que você falou, né? Da segurança que esses 2 jogadores trazem. E no jogo passado, a gente falou do jogo do Danilo, né, que fez um jogo muito seguro, muito firme. Enfim, muito feliz com o que eles apresentaram hoje, né, porque mostra realmente que é um grupo muito focado. E ele que foi citado, Juan Quinteiro, também falou depois do jogo. E ele comenta a sua grande atuação e a atuação do time. O trabalho, como eu sempre falo com o Ander, com Bossa, com Zé, que está aí também com a gente, e fazendo um grande trabalho. Acho que o trabalho, e acho que não só é da gente, acho que o Leo, o Riquelme hoje jogou muito bem, Thiago fez uma defesa incrível, finalizando o jogo. Todo mundo correu, desde o Raniel, Palácio, Yuri. Assim que acho que o grupo está todo de parabéns hoje. Quinteiro que pela primeira vez jogou em Criciúma, sim, pela primeira vez jogou em Criciúma e fala sobre a pressão que o time sabia que era jogar em Santa Catarina. Sabíamos da pressão, o Dani, o preparador físico da gente, tinha trabalhado aqui, falou um pouco com a gente. A verdade era a primeira vez que eu jogava aqui, sabe, nesse estádio, e é um abafo, sabe? 60 torcidas deles. Mas sabíamos, acho que
apesar de que a gente tem muito menino novos, meninos muito maduros, muito focados, que escutam muito também, e acho que o grupo vai numa direção muito boa, sabe? E crescendo cada vez mais na experiência em muitas coisas. A delegação está voltando agora ao Rio de Janeiro. Está retornando para o Rio, segunda-feira folga, mas no próximo bloco a gente vai falar já para o jogo do Sampaio Corrêa, porque tem voltas, tem desfalques, enfim, a gente vai comentar muito sobre isso e vamos falar do assunto Alex Teixeira. Tá por isso aqui, hein? A não ser que aconteça uma grande zebra, mas fica aí que na volta a gente dá mais detalhes. Alô, turma, tudo bem? Tô passando aqui com a chave do meu carro porque eu queria dar um recado para você que tem carro ou motocicleta. Você tem andado desprotegido sem seguro porque não teve grana para renovar ou fazer um seguro novo? Calma, normal, tá acontecendo. Mas agora eu tenho uma solução. Procure a Altima Proteção Inteligente, uma associação com 5 anos de experiência. E exatamente por isso, eles podem fazer preços 50% mais baratos do que as seguradoras normais. Olha, eles dão proteção contra roubo, contra furto, perda total, indenizam até 100% a tabela FIP, incluindo motoristas de aplicativos. Proteção, terceiros, para-brisa, reboque de até 600 km e muito mais. Preços: R$ 129,90 mensalidade para a proteção do seu carro, R$ 99,90 proteção para a sua motocicleta. Veja o site altimaproteção.org. Altima, a sua necessidade é a nossa realidade. Você já experimentou o Renda Extra? Não? O Renda Extra tá dando muito dinheiro a muita gente. É muito simples. Aqui na descrição você tem o link do Renda Extra e você baixa o curso Lucrando em Home Office. Você faz esse curso em casa, com uma equipe de suporte dando toda a assistência para você. Você aprende a trabalhar em casa, tendo uma boa internet, sem patrão, sem trânsito. E se você aprender a trabalhar, tem gente ganhando até R$4.000 por mês. O que você está esperando? Esse curso é um curso que você pode ter facilidades para aprender, não há nenhum grande problema, mas se você não aprender, eles devolvem o seu dinheiro. Olha só que maravilha. É o Renda Extra, lucrando em home office, aqui no Boletim AV. O Vasco tem problemas para enfrentar o Sampaio Corrêa no próximo sábado, lá em São Luís do Maranhão. O Sampaio Corrêa, 10º colocado, 22 pontos, e que tem uma curiosidade. Tem uma defesa que sofreu 18 gols, olha, o Vasco sofreu 7. E tem um ataque que fez 18 gols. Está na frente, inclusive, do Vasco da Gama. Para esse jogo, o time do técnico Maurício Souza tem 3 desfalques. E olha, desfalques muito importantes. Thiago Rodrigues, goleiro, tem grande participação nessa campanha do Vasco. Figueiredo, que deu uma caída, mas é um jogador que ajuda muito defensivamente. E para mim, o grande craque do time do Vasco hoje, o meio-campo Andrei Santos. Os 3 estarão ausentes em São Luís do Maranhão. Quinteiro fala sobre a ausência, principalmente do companheiro Thiago Rodrigues, lá atrás da cozinha. Muita, né? Thiago é um líder, Thiago é uma referência do grupo, mas acho que os goleiros que estão aí estão muito preparados também para fazer um grande trabalho. Aqui você tem visto que entra um, entra outro e entra cumprindo a função. E isso é porque todo o grupo, todos os atletas se treinam a 200%, dão a vida nos treinos, e esse é o reflexo no campo, sabe? Esse é o reflexo da família que a gente está construindo, assim que com certeza o goleiro que o Mister escolhe vai fazer um grande jogo, sem dúvida. Se vai ter esses 3 desfalques, provavelmente vai ter 3 retornos. O mais importante desse aí, ó, que postou ontem vendo o jogo Vasco da Gama e Criciúma pela televisão, tá lá com aparelhinho de eletrochoque, de infravermelho, Nenê fazendo tratamento 24 horas, 40 anos de idade, que vontade de jogar futebol. Ele segue fazendo tratamento, até porque ele deve estar com muita vontade de ir a São Luís, porque as 2 últimas viagens dele a São Luís não são de boa lembrança. Nesse ano, jogando pelo Campeonato Carioca contra o Botafogo, teve algumas chances que Gatito Fernandes acabou evitando. E no ano passado, num jogo em que o Vasco tinha um jogador a mais, o Vasco perdeu para o Sampaio Corrêa e Nenê ainda perdeu um pênalti no final. Foi muito duro e ele deve estar com muita vontade realmente. Além dele, Edmar e Gabriel Peck estarão de volta depois de terem cumprido suspensão automática. O lado esquerdo, que ontem
foi com o Riquelme e com o Eric. Riquelme fazendo uma boa atuação, o Eric muito esforçado, deve sair para a volta do lado titular. Maurício Souza falou sobre a ausência dos jogadores que não atuaram, mas preferiu realçar quem entrou. Não, sempre faz, porque são jogadores com uma representatividade grande para o elenco, né? São jogadores importantes no plantel. Porém, eu sempre gosto de valorizar a presença, né? Em vez de ficar lamentando a ausência. Os jogadores que entraram muito bem. É claro que não tem uma rotina de 90 minutos ainda, né? O Riquelme, que fazia uma boa partida, acabou pedindo para sair. O Eric foi no limite dele, né? A gente sabia que talvez ele não aguentasse, ele se superou, né? Enfim, eu costumo falar e a gente tem que valorizar quem está aqui. O grupo é um grupo forte, o grupo é um grupo muito fechado e eu acho que foi isso que trouxe a vitória para a gente hoje. Olha, vai ser uma semana muito importante de preparação desse time para o jogo de sábado contra o Sampaio Corrêa. O Vasco pode chegar a 37 pontos e, olha, pode fazer um primeiro turno realmente muito bom, cara. Um primeiro turno acima da média. Pode bater o recorde daquele primeiro turno que foi o melhor primeiro turno do Vasco da Gama quando da primeira campanha, quando subiu para a primeira divisão. Agora não, o Vasco pode ir a 38 e ainda tem o jogo contra o Ituano na última rodada. Pode ir a 37, perdão, e pode fazer 40 pontos, terminando muito bem esse primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Mas além da preparação, é uma semana que o torcedor do Vasco deve esfregar as mãos. Está marcado o papo entre Alex Teixeira, que já está no Brasil, o gerente executivo do Vasco, Carlos Brasil, que já falou com ele pelo telefone pela primeira vez e falou de novo, e o presidente Jorge Salgado, que me confirmou ontem, em mensagem que mandei, sim, a coisa vai andar, a gente vai tentar fechar. Projeto para convencê-lo a ficar no Vasco. É bom lembrarmos que é uma negociação que o Vasco está fazendo, enxugando a sua folha, jogadores que estão saindo. Não há ainda nenhuma ingerência da 777, que a princípio não se opôs, está tudo ok, sabe da importância de um jogador desse de 32 anos para um escopo de um time mais forte, e o Vasco vai sentar com o Alex Teixeira. Há uma confiança muito grande, o jogador está querendo ficar no Brasil, depois que saiu de onde estava, não estava muito legal na Turquia, o negócio não estava muito bom no Besiktas, acabou rescindindo lá, ficou livre e o Alex Teixeira quer ficar. O Vasco tem interesse, e aí é uma questão realmente de ajustes. O projeto, a princípio, seria até o final do ano, mas pode ser prorrogável para que ele comande o Vasco, seja um dos comandantes do Vasco na volta do clube à primeira divisão. E é claro que com a entrada da SAF, a coisa vai ficar ainda mais sedutora para o Alex Teixeira, que vai ouvir um projeto, vai ouvir uma situação até o final do ano, mas com a certeza quase que existe no clube de que a SAF vai passar, o Vasco vai ter a possibilidade de montar um time melhor. E aí o Alex Teixeira vai ser ainda mais seduzido para isso. Mas o Vasco não para por aí. Há outros nomes. O clube está correndo atrás de jogadores. O técnico Maurício Souza confirmou que o Vasco está na busca por reforços. Não, a gente tem conversado, né? Eu, o Carlos Brasil, o Eduardo Húngaro, a gente tem conversado sobre a possibilidade, né? Uma janela que se abre, o Vasco ele tá buscando, ele está se movimentando. A gente sabe das dificuldades, né? que o clube enfrenta ainda para trazer jogadores, porém nós temos uma gama de jogadores, né? Aí em conversação. Eu acho que o Brasil é o cara mais certo a comentar sobre esse assunto. Mas o que eu posso falar é que o Vasco não está parado, o Vasco sabe que precisa, né, de alguns reforços, como você falou. Hoje a gente não teve o Edmar, nós treinamos durante a semana o Luiz Henrique ali, né, tanto é que a gente sabia que o Riquelme talvez não conseguisse, mas enfim, o mais importante é que nós não estamos parados, que a gente sabe da importância dos reforços e eu tenho certeza que na hora certa eles virão. As prioridades são atacantes, como Alex Teixeira e de repente um jogador centroavante, um jogador de área. Talvez mais um jogador para lado de campo, além de laterais, que realmente são necessários no Vasco. Mas esses outros reforços, o Vasco está mapeando, como disse o Maurício, tem contatos, mas o advento da SAF pode ajudar, porque aí você já deixa o negócio bem adiantado. Entrando a SAF, sendo feito o aporte de 120 milhões,
já dá para buscar alguma coisa, já dá para fazer alguma coisa. A SAF, que também vai ter uma semana decisiva, o presidente da comissão formada pelo Conselho Deliberativo, o vice-presidente geral do Vasco, Roberto Duque Estrada, confirmou que nesse final de semana os pareceres estavam sendo encerrados por 3 comissões que analisam contratos separadamente por interesses, e esses pareceres serão apresentados ao Conselho Deliberativo. Essa semana é o deadline. Pode-se ter mais 15 dias, mas o próprio Roberto Duque Estrada afirmou em entrevista coletiva na Vasco TV na última sexta-feira que, a princípio, não vai ser necessário chegar a esses 15 dias. E aí, em sendo apresentado esse parecer, o Conselho Deliberativo vai ser chamado para a votação e também dar o seu parecer final. Por que parecer? Porque quem vai definir a questão da 777 como parceira vai ser o sócio do Vasco da Gama. Você pode continuar mandando o e-mail para duvidas.saf@vasco.com.br, além da promessa da direção da audiência pública na Vasco TV, abrindo para o torcedor fazer as suas perguntas e tirar as suas dúvidas. Isso vai acontecer para esclarecer ainda mais. Mas é uma semana decisiva pela entrega dos pareceres e provavelmente pela marcação da reunião do Conselho Deliberativo, que vai aí balizar para depois do dia 25, qualquer data que for adequada a esse prazo, para ser marcada a Assembleia Geral Extraordinária. E para encerrar esse Boletim AV de domingo, 2 informações. Vasco e Fluminense estão jogando agora, final da Copa Rio, Sub-17. Se liga depois na Vasco TV, você vai ter a transmissão no Nivaldo Pereira. O Vasco venceu o primeiro jogo por 2-0, tem grande chance de ser campeão da Copa Rio. E uma informação que eu dei ontem, num boletim que eu fiz no canal AV+, logo depois do jogo, o Vasco, muita gente preocupada porque não viu o nome do colégio, o Vasco da Gama está mantido o colégio inclusive é prioridade numa futura SAF. A 777 abraça, vai melhorar ainda mais o colégio, e o colégio vai se expandir em termos de serviços, porque há inclusive um planejamento para turno da noite, o que não há. Há um turno da tarde, um turno da manhã, mas não um turno da noite, para atender principalmente os jogadores do Sub-20, jogadores um pouco mais velhos. Então o colégio estará de pé, pronto para atender. É um orgulho do Vasco da Gama. E para encerrar esse boletim, uma cena linda da torcida do Vasco. O estádio Heriberto Rios completamente vazio. Menos pelo coração dessa incrível, apaixonada e sem palavras torcida do Vasco. É uma torcida que merece ser feliz e é uma torcida que será feliz. Como se não querendo acordar de um sonho, dentro do estádio Heriberto Rios, vozes e olhos que poucas vezes veem o Vasco pessoalmente, mas que transformam isso como uma grande alegria, um regozijo, algo que traz realmente muita felicidade. Esse povo merece, esse povo de todo esse Brasilzão merece ver o Vasco e merece ver um Vasco forte. O Vasco dando alegria a essa tão sofrida torcida do Vasco. Ô Deus, ajude o Vasco, faça o Vasco ser vencedor, porque esse povo merece muita alegria. E com essas imagens a gente encerra o Boletim AV. Logo mais tem o Arquibancada com Emerson Rocha. E eu vou estar amanhã de manhã no Acorda Vascaíno para trazer algum tipo de visão legal para você, para a gente abrir bem essa semana, que é uma semana que promete, hein? Tem jogo com Sampaio, Alex Teixeira, reforços do jeito que você gosta. Um grande abraço, bom domingo, fiquem com Deus, aproveitem. O Vasco é para isso mesmo, para nos dar alegrias, para a gente ser feliz. A gente sofre, mas é um grande amor. E como todo grande amor, tem sofrimento, mas também tem satisfação. Tchau, turma.